Olá, olá, Gabriel. Olá, você que está nos ouvindo, quem está nos escutando. Olá, eu sou Itiberê, do meu lado está o Rony, nosso convidado é Gabriel Rostei. Obrigado por ter aceitado primeiro, aceitado ser nossa cobaia, né? No nosso primeiro episódio, espero que de muitos, para conversar com a gente sobre temas que a gente vê como relevante hoje em dia. A gente está acostumado hoje em dia a ver o streaming, a ver a parte cultural de tudo, né, em nossa volta como um espelho do mundo. Né? E a gente começa a assistir e ver com preocupação o próprio mundo nosso, onde a gente está inserido nesse contexto. Né? E foi nisso que me veio de imediato o seu nome, o seu conteúdo, porque eu acabo assistindo você pelas redes sociais, você tem um trabalho muito bacana de mostrar a cidade, de mostrar a cidade de São Paulo, de mostrar as condições que a gente vive, as nossas condições de civilidade nessa selvageria que a gente vive. Né? E, a partir daí, eu e Rony conversando, discutindo esse assunto, falou, bom, está na hora, né? Está na hora da gente pegar e trazer tudo isso e começar alguma coisa, tentar trazer alguma coisa, uma perspectiva nova. Né? E, em função disso, estamos aqui hoje trazendo o primeiro episódio. Quero agradecer você e Rony por ter falado vamos nessa e chama ele. Né? É ou não é, Rony? É isso aí, muito bacana. Engraçado que eu estou conhecendo o Gabriel pessoalmente hoje, né? Então não vou mentir, que já conhecia antes, mas um dos meus vícios é ler jornal, e eu leio 2, 3 jornais por dia, e eu já havia me deparado com vários artigos do Gabriel na Folha, creio que no Estadão também, e ele, uma das coisas que sempre permeia o que ele trata, os temas, é a questão da ponderação, né? É a questão que, de certa maneira, perpassa o que a gente tem como desafio para esse podcast, que é ouvir os dois lados, que é tentar acerenar um pouco as discussões, trazer para um plano um pouco mais racional e até como você costuma dizer, de urbanidade. E acho que a gente podia começar você logo se apresentando, contando para a gente quem é Gabriel, o que você faz da vida, como que você enxerga, enfim, acho que você vai trazer muita coisa rica aqui para a gente dentro da nossa E se não trouxer também, a gente vai e busca, porque a gente sabe que tem. Antes de tudo, muito obrigado mesmo pelo convite, viu, Rony, viu, Itiberê. Muito sucesso para vocês nesse projeto novo. Que seja do cacete. Sim, com certeza. E fico honrado pelo convite. E eu sou alguém apaixonado por cidades, por cultura. Então, por causa disso, naturalmente, eu fui estudando eu comecei em arquitetura, depois eu fui para turismo. Só que eu também tive sempre muito interesse pela sociedade em geral. Eu sou alguém interdisciplinar, assim. Muita gente pensa isso de si mesmo, né? Mas eu gosto da ideia de misturar áreas diferentes. Então, por exemplo, eu trabalhei bastante tempo na área de turismo da Prefeitura de São Paulo, na área de projetos, planejamento turístico. Eu fui fundador e secretário-geral da primeira ONG de defesa do patrimônio histórico de São Paulo, que chama Associação Preserva São Paulo. E depois, hoje eu tenho a minha empresa de consultoria em política urbana, patrimônio cultural e turismo, que é a Culturb. Tenho o meu podcast sobre cidades, que é o Conversas Urbanas, que tem esse nome, além da questão da urbanidade, de tratar de cidades. É o que você falou da ponderação, uma das acepções de urbano no dicionário. É côté, civilizado, assim, é uma coisa que eu acho que a sociedade brasileira perdeu. Nos últimos tempos, a gente precisa voltar a ter isso como pilar para poder se desenvolver como sociedade. E eu também sou meio ativista, então tem uma série de projetos que eu estou envolvido que tratam de questão de cidade, de brechas do poder público, assim.
e que logo vem coisa boa nesse sentido também. E também uma outra paixão que eu tenho é o futebol. Então, eu tenho o site No Ângulo, que a gente trata sobre questões do futebol para quem gosta de futebol mesmo, uma coisa além do clubismo. Tá, então vocês, não é para corintiano. Atualmente. Atualmente, realmente, tá difícil. Precisava falar desse assunto? A agressão logo no primeiro... Para já começar, a falta de civilidade. Já tivemos o primeiro exemplo de falta de civilidade. Mas então, a gente estava vendo assim, você tem essa visão interdisciplinar. Tirando a parte... Vamos no linguajar mais popular. Você tem uma humanidade nas coisas que você trata. Normalmente você tá relacionado com andando nas ruas. O que importa são as ruas. No final das contas, a gente não vive no Brasil, a gente vive em São Paulo. No final das contas, a gente não vive exatamente em São Paulo. Você vive nas ruas que você costuma usar. É onde você transita. Né? É ali que a gente efetivamente tem uma experiência. É ali que você convence alguém da sua existência. Por mais absurdo que possa parecer, é isso. Né? E a referência que eu sempre tenho é a seguinte. Eu acabei de sair do bairro de Genópolis, totalmente urbanizado, e se tornou muito violento, e me mudei para Pinheiros. Num bairro onde, quando eu escolhi a rua que eu ia entrar, eu tomei o cuidado para ver se ia ter muita construção. Não ia. Depois de 3 meses, começaram a subir 3 torres. Do dia para a noite, aquilo explodiu e eu passei a viver num pandemônio de barulho e disso, num caos. Né? E quando você vive num ambiente desse, né, você acaba se afastando, todo mundo está em volta. Né? Você perde aquela ideia de você poder ter uma convivência, de você poder andar na rua. E a hora que você sai da rua, você perde a cidade. Né? Então, aí fica aquela questão, né? Como é que a gente consegue hoje em São Paulo, quais são as áreas que a gente pode dizer que a gente vive em paz na cidade? Né? Quais são os lugares que a gente tem convivência? Que a gente conseguiria, por exemplo, mostrar uma vida cotidiana sem interrupção, sem violência. Né? Existem esses espaços na cidade de São Paulo? Eu acho complicado, porque, para começar, que a sociedade brasileira, infelizmente, a gente construiu um país que é violento. Então, o Brasil hoje, cidade pequena, média, grande, ele é violento em todas as áreas, assim, em bairro rico, em bairro pobre. Então, na questão da violência, eu acho que é uma coisa meio generalizada. E, além disso, eu sou um pouco menos crítico do que o normal do que o padrão, assim, em relação à questão da verticalização. Porque, no meu entender, isso tudo é dor de transformação. Nós construímos uma cidade errada ao longo do tempo. Então, São Paulo se tornou uma das maiores metrópoles do mundo, uma cidade voltada para carro, muito espalhada e pouco densa. Então, se a gente for comparar São Paulo com, sei lá, Nova York, com Paris, São Paulo é pouco densa. É uma cidade que ela cresceu muito para longe, assim. E crescer para maiores distâncias é uma coisa ruim para as cidades, porque você deixa as pessoas efetivamente mais distantes umas das outras, a necessidade de infraestrutura é maior. Você tem que levar metrô para 30 quilômetros depois. É muito mais complicado. Não só metrô, né? Você tem que levar saneamento básico, sim, claro. Você tem que levar energia elétrica, você tem que Saúde. Colocar escola. Exato. Aí você facilita que pessoas morem muito longe do trabalho. Então, sei lá, uma pessoa mora na Zona Sul. Uma pessoa mora na Zona Norte. Aí ela consegue um trabalho na Zona Sul. Ela tem que atravessar boa parte da cidade para ir trabalhar. Quando a cidade é mais densa, isso não acontece. Você diminui a possibilidade disso acontecer. E São Paulo, ela é uma cidade que a gente fala que ela é muito verticalizada e tal, que a gente tem essa impressão. É um mito. Porque, para começar, que São Paulo tem muita casa. Se a gente for compara São Paulo com essas metrópoles internacionais que eu citei, por exemplo. É muito comum as pessoas morarem em casa aqui ainda. Outra é que
durante décadas, a gente construiu prédios que não adensavam. Por causa de mentalidade do urbanismo... Desculpa. Por causa de mentalidade do urbanismo brasileiro, que o modernismo, as ideias modernistas foram muito hegemônicas aqui no Brasil, a gente, a partir da década de 70, que foi justamente um dos períodos de maior crescimento da cidade, a gente começou a construir prédios que não tem comércio no térreo e que são ilhas no terreno. Então, tem o terreno e o prédio fica no centro do terreno, precisando ter o recuo obrigatório. Isso foi matando a relação do prédio com o espaço público. Fala. Não, é engraçado, né? Porque assim, você criou exatamente... primeiro era uma ilha, né? Aí a imagem que vem para mim na sequência é Forte Apache. Porque aí vem a explosão da violência e o pessoal começa a botar caco de vidro, fio elétrico, e isso, portarias cada vez mais robustas. Agora são 2 entradas, a conferência... Pô, parece que você vai entrar num bunker, né? Mas e isso torna... Eu já trabalhei com pesquisa de mercado para mercado imobiliário. Dentre as N milhões de coisas que eu já fiz na vida, essa foi uma delas. E as pessoas têm a sensação, via de regra, que quando um lugar é, por exemplo, aberto, quando o lugar é muito movimentado, o lugar é mais inseguro. As pessoas têm essa percepção. Então, eu, por exemplo, fiz uma pesquisa para um empreendimento que seria um conceito novo em São Paulo, que seria um empreendimento sem muro, aberto, cercado por praças e completamente permeável à cidade. E que as pessoas pudessem... Um pouco aquela coisa que tentaram fazer em Brasília, aquela coisa de você poder passar debaixo de todos os... A superquadra, você passa dentro dos prédios, né, por baixo e tal. E as pessoas tinham horror a isso, mas lá vai ser inseguro. Né? Vai ser inseguro. Então, e eu sempre confrontava. Você acha que você é mais inseguro na Praça da República com um monte de gente circulando 10 horas da noite, ou você é mais seguro no Morumbi com aqueles muros intransponíveis e aquelas casas e ninguém na rua? Onde você acha que é mais seguro? Mas as pessoas têm a impressão que elas são mais seguras nesses lugares que são esses verdadeiros bunkers que tornam a rua um lugar completamente inóspito. Exatamente. O problema é que os muros não são intransponíveis, além de tudo. E tem uma série de estudos que mostram que um lugar murado ele acaba sendo mais inseguro, porque a partir do momento que você venceu o muro, quem está ao redor não consegue saber de nada do que se passa lá dentro. É curioso isso, você está falando. Eventualmente, eu, família, amigos, revezávamos no aluguel de uma casa na Barra do Saí. Ficava numa rua onde quase todas as casas eram muradas, exceto essa. Essa era de madeira e vidro. Você conseguia de fora, você conseguia passar pela sala, via parte da cozinha e chegava lá no fim, porque era tudo vidro. Era completamente vulnerável aquela casa. Aquela casa era única. Isso não é mito, é realidade. Que não tinha sido assaltada naquela rua. Porque todas as outras, assim que você conseguia pular o muro, você estava seguro. Sim. Você estava tranquilo para você viver, assaltar, levar. Né? Aquela não. Aquela, se você entrasse, acendesse uma luzinha, os vizinhos viam. Todo mundo via. Curioso isso, né? Tá errada a percepção nossa. Exato. O nome técnico, assim, não é técnico, né? Mas tem o conceito de olhos na rua, que é da Jane Jacobs, no livro A Morte das Grandes Cidades Americanas. E o que eu estava falando da transformação nas cidades brasileiras, especialmente em São Paulo, eu acho que são dores de transformação isso agora. Legal esse nome. Porque a gente construiu errado durante muito tempo, com essa coisa de querer determinar como tudo deve ser. A cidade, como passou a ser a construção da cidade? Ela passou a ser ou casa ou aquele prédio que é parecido na cidade inteira. Uma torre no meio do lote, sem comércio e tal. Isso sendo feito de norte a sul, leste a oeste da cidade. A cidade ela se tornou meio estéril, assim, ela foi meio esterilizada. Os bairros, tudo que era construído era parecido. O que diferenciava um bairro do outro? As construções anteriores a esse período de 1970, quando a cidade passou a ser monotemática.
Não, mas tem uma curiosidade aí que você está falando que me deu um alerta aqui. Que é engraçado, né? São Paulo tinha, em 1950, São Paulo tinha aproximadamente 550 mil habitantes. Rio de Janeiro tinha 750 mil habitantes. Se não me engano, são esses números, né, o que eu tenho na minha cabeça. Que seja um pouco mais. Nós estamos falando de você sair você multiplicar por 10 em menos de 2 gerações. Gerações, eu chamo de geração 30 em 30 anos. Em 1870, São Paulo tinha 30 mil. E em 1900, acho que já era uns perto de 300 mil. É um salto absurdo. Sim. Quer dizer, você sair, que seja 1 milhão, seja 750 mil em 1950, para hoje, que a gente tem hoje quanto? 14? 12 milhões. 12 milhões? Município. Só que porque tem isso também. É outra coisa que acontece no Brasil. Uma cidade, ela é essencialmente a região metropolitana, porque um município é uma linha imaginária. Imaginária, exatamente. Ou seja, a região metropolitana de São Paulo tem 20 milhões, basicamente. Exatamente. Mas assim, você sai de um número, e se você imaginar, e aí tem uma frase do Vargas Llosa, que eu gosto muito, uma vez eu estava vendo, ele falava que sociedade, em resumo, é um espaço geográfico onde pessoas trocam coisas sensíveis e materiais de forma previsível e regular. É quando você cria os laços, a repetição e a convivência cria a memória. E aí você cria uma sociedade, você consegue criar civilidade a partir disso. Né? Quando você conhece outra pessoa, você reconhece o lugar, você vai criando memória, enfim, você cria afetividade. Quando a gente não tem esse negócio, e você tem uma escala de crescimento, de pessoas chegando, saindo, no ritmo como São Paulo, é uma loucura, porque a primeira falácia política, eu vou planejar essa cidade. Não, você não vai planejar nada, isso aqui é absolutamente uma loucura. Só que, de repente, nos anos 70, como você está falando, eles começam a regular tudo. Então, eles começam a regular uma coisa que não dá para prever. Né? Quer dizer, é caos na certa. Mas acho que tem uma coisa aí, que acho que ele tá querendo, é uma questão de ocupação do espaço. Como que você arbitra a ocupação dos espaços? Sim, assim, você querer ordenar o caos. Alguma ordem é necessária. A questão é a seguinte, eu acho que além de ter uma ocupação desordenada, é uma ocupação que ela não é eficiente, ela está muito longe de ser eficiente. A analogia que eu faço, olhando, assim, posso estar completamente enganado, aí o tema é dele, não quero ser o dono da razão. Mas cidade assim, é um tema de todo mundo. Não, sim, mas você é estudioso disso e eu não. Então, eu sou um aventureiro no tema. E um vivente. Os estudiosos são os mais perigosos. Mas que seja. A impressão que eu tenho olhando, eu sou um cara que gosta muito da história, é que em determinado momento o mundo tinha cidades, né? Quando a gente sabe que sempre teve mundo na Ásia, a gente estuda sempre mais aquela coisa mais europeia, mas, enfim, do que a gente estudou, né? A gente estudava a história ali da Europa, tal, né? Império Romano, grego, blá, 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 né? Era um pouco o máximo ali, tem os persas no Oriente Médio, né? No que a gente chama de Oriente, que é o Irã. Tem a seda na China. A seda na China. Tem seda na China. E assim, a gente estuda aquele negócio, aí você tem um momento tem as cidades, você tem as invasões bárbaras, aí você tem a construção dos feudos. Eu tenho a impressão que São Paulo e a realidade brasileira, que é, de um modo geral é muito parecida nesse sentido, só muda a escala, é que a gente foi construindo, quando você me fala desses condomínios, que antes eram os prédios que ocupavam ali, ficavam no meio e tal. Aí agora, dado que a cidade é cada vez mais tão hostil, os condomínios começam a se transformar em grandes cidades. Então, você não vai mais para o clube, você não vai mais para o jogo, você não joga mais bola. Então, a rua fica um lugar tão difícil que aí, dentro desses, aquelas coisas daqueles condomínios com 10 torres e lá dentro tem 3 quadras, 8 piscinas, e é isso que se vende, aquela coisa completamente fechada, e você cria aquele bloco dentro da cidade que me parece um feudo do século XIV ou do século XIII. Então, felizmente, isso mudou. Desde que as cidades brasileiras viraram metrópoles, assim, porque eu falo de São Paulo, mas basicamente as outras metrópoles seguem um modelo parecido. Acho que o Rio é o caso mais diferente, porque era uma cidade de desenvolvimento mais antigo. Mas, basicamente, para São Paulo, para o resto do Brasil, teve uma primeira fase de verticalização, que era uma verticalização, como eu acredito que deve ser, mais livre,
que gerou, por exemplo, o centro da cidade, que gerou a zona sul do Rio, onde é verticalizada, assim, Copacabana. Que é mais adensado. É mais adensado, tem comércio no térreo, não precisa ter recuo, há uma autonomia projetual maior. Então, o arquiteto, ele olha o terreno e ele decide o que fazer com aquele terreno. Se ele quiser fazer uma construção no meio do terreno com recuos, ele faz. Se ele quiser ocupar o terreno inteiro, ele ocupa. Aí, a partir da década de 70, grosso modo, começou essa hiperregulação que já estava dado como deveria ser o prédio. O prédio só pode ocupar aquela área central, o tamanho máximo dele é X. Potencial construtivo é 4 ou 5 vezes? De modo que a única coisa, o arquiteto ele só ia mudar como ele é internamente e a fachada, os materiais. Agora, a viabilidade econômica do prédio já estava dado, então ele vai ter X andares de tal tamanho, ocupar o centro do terreno. E aí, felizmente, a partir pelo menos aqui em São Paulo, da década passada, de dado momento desse último plano, do último plano diretor, que é 2014, houve uma melhora nesse sentido. Eu acho que ainda tem que melhorar bastante coisa. Então, não acho que é uma maravilha o que está aí, nada disso, mas é uma grande mudança em relação ao que havia antes, que era horrível. Aí agora eu acho que já mudou essa tendência, esse fenômeno que você falou. Antes tinha mais isso de complexos com muitas torres, todo mundo ficar encastelado e tal. Agora, de fato, voltou a ser uma coisa mais urbana e menos suburbana. A única coisa que eu não sei, assim, tem uma questão que o regulador colocou isso. O que eu não sei, olhando um pouco o mercado, é se isso é mais resultado hoje de uma realidade econômica que faz com que, por exemplo, você tenha esses empreendimentos de uso misto, né? Então você tem, sobretudo, se você olhar a quantidade de unidades lançadas aí no mercado formal, que são unidades pequenas, né? E aí essas unidades pequenas, o cara que se propõe, então eu quero morar perto da Berrini ou da Faria Lima, ou em Higienópolis, ou mesmo na República, na Consolação, porque eu quero ficar mais próximo ao meu trabalho, mora num apartamento pequeno, que geralmente é caro, então está longe de ser algo também muito popular, acessível, né? Então, e aí essa pessoa, ela tem um pouco, ela é mais receptiva, né? E ela não é refratária a essa coisa de ter lá um Carrefour perto, ou falei Carrefour, mas pode ser qualquer loja, um Oxxo, sei lá como é que se diz esse negócio. Eles têm até no letreiro como eles têm de falar. Oxxo, ali do lado. Então, assim, aí essas pessoas, elas valorizam isso. Agora, quando você vai para unidades que são maiores e que, aí, pela situação econômica do país, não tem sido tão frequente, não é tão abundante, então a galera que quer comprar um apartamento de 200 metros, 150 metros, talvez ela seja mais refratária a essa coisa de ter lá, de morar em cima de uma loja. Estou dizendo como ponto de dúvida, não estou dizendo que é assim, mas é uma preocupação. Eu estou invadido, eu estou morando num lugar que você dorme numa rua e acorda em outra. Porque no dia seguinte já está demolido, todas as casinhas estão construindo torres imensas, né? Tinha Pinheiros. E do lado ali nos Jardins. Os Jardins também está tomado, está tudo sendo tomado. Na verdade, assim, eu vejo no começo, a direção, como é que você usou um termo? Dores de transformação. Dores de transformação. Agora tudo é dores também, né? Você vai fazer, você tem startup, tem essas coisas. Qual é a dor do seu cliente? Gente, está todo mundo doendo, né? Que a gente está ficando mais velho, então é inevitável. Não, eu acho que se um dia voltar, né? Assim como a fita cassete voltar o mertiolate que arde, o pessoal vai parar de sentir tanta dor e vai parar de chorar tanto, né? É engraçado isso. Mas, assim, lá, os prédios que estão sendo construídos, todos eles estão colocando imensas áreas comerciais embaixo. Sim. No começo, você olhava assim, você fala, nossa, estão construindo mais torres. De repente, a hora que eu estou olhando, eu falo, gente, isso aqui pode ficar um ambiente interessante. Sim. Eu posso estar ficando num ambiente interessante. Tipo igual Chicago, Nova York e Paris, lugares assim que as pessoas odeiam, né? Exatamente, esses lugares. Não tem ironia. Esses lugares destringentes, mas fala, tem um nome, esqueci o nome. Mas enfim, de repente eu estou num lugar que
pode ficar legal, dada a Sim. quantidade de comércio que está ali. Dá para imaginar assim, pô, se tirar tanto carro das Rebouças, se o pessoal baixar 30 volts, aí, desacelerar 30 o cérebro um pouquinho, e sair um pouco na rua com essas lojas ocupadas, eu vou estar num bairro muito interessante de se viver. Eu acredito que é o que vai acontecer. Né? Por enquanto eu não percebo isso. Sim, porque tá no período de transformação. Né? Mas assim, tá um caminho bacana. Eu acho que eu vou conseguir andar aqui. Né? É isso que é muito engraçado. No urbanismo, em política urbana e tal, as coisas demoram para acontecer. Pensa entre alguém imaginar fazer um prédio, por exemplo, e até ele estar totalmente ocupado, o 10 período anos, que... às vezes. Sim, isso falando de construção. Aí restauro demora, tudo demora. É tudo resultado lento, ainda mais porque a gente está dando o exemplo de uma construção. Imagina quando a gente está falando de mudar um bairro, mudar uma zona de uma cidade, uma cidade. Você tem que acomodar uma série de interesses, muitas vezes conflitantes. Exatamente. O que me parece é que a sociedade brasileira ela melhorou o entendimento sobre cidades. Então, se a gente pega anos 2000 e pouco, 15 anos atrás, 20 anos atrás, pouco tempo, 15 anos atrás, todo mundo tinha a ideia de que era carro, os investimentos eram muito altos para construir túneis, pontes, coisas assim. A gente tem, em 2007, aquela ponte estaiada que foi feita, que não tem espaço para... O pedestre não pode usar, ciclista não pode usar, transporte público não pode usar, é só para veículo individual. E aquilo virou um cartão postal. Eu até acho ela bonita, minha opinião. Assim, a gente conversou um pouco antes. Eu acho que a elite intelectual brasileira adora fazer pouco de tudo, chamar tudo de brega, chamar tudo de feio e tal. É como se eu sou exigente demais para alguma coisa me agradar. Exatamente. As pessoas olham a ponte estaiada e gostam, esteticamente falando. É uma coisa marcante, tudo. Eu acho interessante. Agora, ela é um fracasso do ponto de vista urbano. E hoje não. Hoje a gente vê o transporte público crescendo, muito investimento sendo feito em metrô. A ideia de ocupar o espaço público, que eu acho que tem muito mais de apelo simbólico hoje em dia do que prático ainda, mas pelo menos ela já é algo que é cultuado, é sempre lembrado isso. E essas coisas eu acho que elas vão demorar para acontecer. Então, quando você citou Pinheiros, eu não tenho dúvidas de que vai virar um bairro melhor. Daqui 20 anos, quando a coisa estiver mais consolidada, as pessoas vão gostar de Pinheiros, vai ter mais gente morando em Pinheiros, que é um bairro que tem densidade baixa, é um bairro que tem metrô, excelente localização e pouca gente mora ali. E as pessoas que se dizem as mais preocupadas com os pobres, as mais preocupadas com o meio ambiente, etc., são as que mais falam contra essa mudança, são as que mais falam contra essa transformação. Posto tudo isso, eu tenho uma preocupação, que acho que é uma preocupação que deveria ser de todos, que é a do patrimônio histórico da memória da cidade. Isso realmente não é considerado. E na cidade inteira a gente perde imóveis, paisagens, locais que seriam interessantes de se manter, porque a cidade ela não é só um depósito de gente morando. A cidade ela também tem que respeitar outras coisas. E a memória, o patrimônio histórico é uma delas. Acho que São Paulo é uma cidade, a despeito do seu tamanho, ela tem uma fração comparada, não vou nem falar Rio de Janeiro, mas... sei lá, Curitiba ou Porto Alegre, menos lugares tombados, né, reconhecidos pelo patrimônio histórico. Exatamente. É horrível isso. São Paulo é uma cidade... o Rio, só para dar uma ordem, assim, uma escala, o Rio de Janeiro tem... A gente tem um termo que é tombamento, tal, que causa muita confusão. Tem outras cidades, tem cidades que têm regras diferentes sobre isso. Então, tem tombamento, tem inventário, tem outras formas de proteção. Então, no final das contas, é resumir tudo a imóveis que têm alguma proteção. São Paulo tem uns 5 mil imóveis que têm alguma proteção cultural. Que, se você quiser demolir isso aqui, no mínimo
a gente tem que conversar, o órgão do patrimônio tem que analisar e tal. O Rio tem 30 mil, Nova York tem 36 mil. Porto Alegre, que é uma cidade que tem 8 vezes menor que São Paulo, e é mais nova que São Paulo, tem um pouco mais que São Paulo. Ou seja, São Paulo protege muito pouco. São Paulo é brutal. Isso é um problema. Brutal. Só que até a questão do patrimônio, tem muita gente que usa agora o patrimônio. Não, tem que preservar o patrimônio, mas na verdade, não está preocupada com o patrimônio. É querendo impedir o avanço das construções. Então, até mesmo a defesa do patrimônio, que é uma coisa importante de ser feita na cidade de São Paulo, às vezes ela é deturpada por interesses corporativos. Assim. Mas, o que você está dizendo, desculpa te interromper, claro. Mas assim, é que é possível conviver com a preservação do patrimônio e com a verticalização ali ao lado, você ter usos que disciplinem e tornem até mais fácil proteger aquele lugar, porque aquele prédio que vai ser protegido pode abrigar um comércio que antes estaria abandonado se do lado você não tivesse uma torre com 25 andares e com pessoas que vão consumir ali um café ou uma padaria. E se a gente souber harmonizar essas duas coisas, tem um ganha-ganha muito bacana nessa história. Totalmente. Porque você sai dessa coisa uniforme, tediosa, né? Nadesumanizada, na verdade, Sim. que é. Né? E você cria, eu acho, que a integração. Porque a gente volta naquela frase reduzida. Sem você ter a memória preservada, você não tem sentido o futuro. O futuro tem sentido se você tem uma concepção de passado, de convivência, de vivência. Se você perde isso, você não tem condições de fazer a passagem do bastão. Porque, na verdade, a história é uma passagem de bastão. Sim. A gente é isso, vamos melhorar com isso. É essa falta de sentimento que é muito... Dá até uma certa agonia, né? Você viver desse jeito. Até uma coisa que é uma coisa que a gente fala muito... Um dos temas que a gente vai perpassar o podcast, que eu espero que seja longínquo, tenha muitos e muitos episódios, é a questão de como as artes, a cultura, o cinema refletem as cidades. Trazem tanto as cidades no seu aspecto do hardware, né, que é o prédio, que é o contexto, como, sobretudo, a humanidade, porque, no fundo, ninguém se interessa por contexto. No fundo, as pessoas estão preocupadas com o aspecto humano, com as pessoas, com as histórias humanas. Exatamente, né? Exatamente. E como, aí, trazendo um pouco para esse lado, Gabriel, acho que você é um cara sensível para essa coisa aí, observa as cidades ao longo do mundo, né? Como que traz esse engajamento, você percebe esse engajamento presente, por exemplo, no cinema brasileiro? Coisas que, discutindo aqui, eu e o Tiberê, a gente conversa muito, isso é muito evidente, a gente percebe essa causa, até não precisa ser não precisa ser uma bandeira ali hasteada, mas aliás não é assim. Não deve ser assim, mas ele tá ali, permeia, né, as séries e o cinema, a questão das cidades. Quantos lugares do mundo as pessoas não vão conhecer porque viram uma série, porque tiveram contato com aquela cultura, ou a Capadócia, ou a Índia, ou Xangai, ou até ilustrando, né? Porque foi nessas conversas que a gente falou, vamos, né? Esse é um tema bacana. Você pega hoje, vamos pegar os emergentes, os que são mais destacados hoje em dia. A indústria audiovisual, principalmente, se desenvolveu demais na Polônia, muito. A Polônia, como um todo, é um país que merece ser mais a gente tem que ter um pouco mais de atenção. Ela tem se desenvolvido a parte cultural dela, a parte humana dela, a parte tecnológica de negócio de um jeito muito bacana, vale a pena. Ela tem séries muito, muito interessantes. Coisas da Polônia. A Coreia, não precisa falar, que virou, em soft power, o terceiro país do mundo, só perde para os Estados Unidos e para o Reino Unido. O
Reino Unido. Quer dizer, ela é o terceiro país hoje em dia que mais esporte tem admiração em audiovisual e música. Ou seja, é o primeiro não anglófono. Exatamente. Superou a França. Uma loucura. Na França, a França inexiste. Sério, a França inexiste como poder cultural no mundo hoje em dia. Você não viu Emily em Paris? Hã? A Emily, mas a Emily é americana, eu vi o Eu passaporte sei, dela. Ela foi explorar os franceses. Aí você pega. A China, que é extremamente fechada, tá com produção audiovisual muito bacana e universalizada. E quando a gente chama universalizada, é que eles não estão mais olhando para o umbigo. Eles não estão mais olhando para suas questões individuais. Eles estão olhando para o maior. Eles estão olhando para a sociedade, eles estão conseguindo projetar isso para fora. E aí, muitas dessas séries, seja na Polônia, na Índia tem bastante também. Finlândia, tem várias. Mas a Finlândia é o aspecto de violência, essa coisa meio americana, eu achei mais pesado. Mas tem também, na Islândia tem também. Tudo, é o quê? A questão da ocupação urbana, da especulação. Todos eles tratam da especulação imobiliária na cidade e da exploração do solo. Esse tipo de tema nesses lugares é muito comum como pano de fundo para mostrar as relações humanas. Quer dizer, não é um problema do Brasil. Mas não é uma coisa de denúncia. Não engraçado é de denúncia, porque é uma coisa assim, é sempre presente. Porque é presente, é natural. Presente. Sim, claro. Exatamente, isso que é legal. Não é denúncia, eles não estão brigando para ver quem é que vai ficar com quem tem razão. Uhum. Eles querem ser felizes. Uhum. Isso quando é a muito gente engraçado. vê Aquários, por exemplo, Aquários. ele praticamente não mostra nada do Recife. Porque é uma loucura isso, né? Não valoriza. Sim, eu vejo que a gente não... Falando agora até em soft power, né, o Brasil ele tem um sex appeal assim, natural para estrangeiro. É engraçado quando você vê aqueles estrangeiros, às vezes, que tem um berimbau, adoram capoeira, adoram açaí. Quem conhece mais a coisa daqui, tem um monte que é fã assim, do Brasil. Só que a gente não exporta isso. O mundo não vê como que é o nosso estilo de vida, assim, em geral. E isso é uma coisa triste, porque... A parte sexual ficou muito forte, de violência. Tanto no seu aspecto mais primitivo. Né? O Brasil vendeu o lado mais primitivo nosso, que é exposto. E o Brasil tem, por exemplo, se for falar de... quais apelos a gente tem turisticamente, assim, falando de cidades, né? A gente tem uma relação com as praias que praticamente nenhum outro país tem. Não. De ter praias que são urbanas, vivas, assim como as daqui. E numa temperatura agradável. Porque tem vários países que têm praia, mas que a praia ela é um lugar ali que a pessoa fica ali ao lado. Não é na cidade, assim, com prédio por perto. Assim, a praia é quase como se fosse um local de contemplação da natureza. Você não vai atravessar a avenida principal e já tem um monte de bar, restaurante, hotel direto ali, como tem em algumas cidades brasileiras. A gente tem parques que são muito raros também. Parque, normalmente, é um lugar também mais de contemplação, um jardim. Aqui a gente tem parques pulsantes, que as pessoas... É um monte de gente andando de bicicleta, fazendo atividade física, usando as quadras. Aí tem equipamentos culturais em vários parques, etc. A gente teria, as nossas cidades, inclusive, a Zona Sul do Rio, eu sou fã da Zona Sul do Rio nesse sentido de... É muito fácil um estrangeiro ir para lá, se ele não tiver nenhum problema com a violência e tal, ele se apaixonar por aquele estilo de vida. Porque você desce, faz as coisas a pé, aí tem uma casa de sucos ali na esquina, ele vai, já pega conhece um monte de fruta diferente, açaí, aí vai para a praia em seguida... Aí tem um vendedor de mate, que aí rapidamente já sabe o seu nome, amanhã já vem, te chama pelo nome. O Rio tem uma fruição, né? Acho que ele tem uma questão da pulsação da cidade, que é uma questão inerente a uma cidade de praia, né? Que ela acho que ela é mais vibrante nesse sentido, né? Que acho que é mais apaixonante.
E acho que queria voltar num ponto que você tocou. E muito um estilo de vida mais ativo. Mais ativo. Porque foi uma verticalização anterior a esse processo que eu falei de começar a cidade a ser só residencial, não ter o comércio no térreo, etc. Acho que o Rio é até um caso à parte, a gente até volta nele, porque acho que é um ótimo exemplo de como o Brasil foi exportado pela música, pela bossa nova, e essa imagem de Brasil, de garota de Ipanema, de exuberância, de beleza natural, acho que é uma que povoa o imaginário, né, das pessoas, do estrangeiro, do cara que não é brasileiro. Né? Mas eu queria voltar num ponto que você falou de Recife, que acho que ele é o exemplo de Aquários, que eu acho que ele vai no fulcro do que aquilo que a gente vem falando, porque de fato é isso. Acho que Recife, o entorno, né, a região metropolitana de Recife, tem coisas maravilhosas, né? E a gente teve um filme que ele abordava o tema da ocupação ali, de você derrubar um prédio e tal, e ele não mostra a cidade. Né? É incrível, né? Isso Você não tem empatia pelo local. Né? Você não criou uma imagem geral, você não teve um atrativo para a questão. Você não trouxe o encantamento. Você ficou restrito a um assunto particular. A fratura, que eu acho que é uma coisa do cinema brasileiro, longe de demonizar. Uma partícula da questão. Eu acho que a questão da denúncia do social, da vergonha, da indecência que é o abismo social que existe no Brasil, a concentração de renda, acho que isso é evidente que tem que ser mostrado, mas a questão, para mim, é que parece que a gente está ficando só na fratura social. A gente não constrói a solução e a gente não celebra isso. A gente não quer gozar pela vitória. Acho que a denúncia se torna mais importante do que a resolução do problema. Isso que acaba passando a impressão. E aí acho que a cidade ela submerge. Porque a gente acaba não conseguindo trazer o aspecto da beleza da cidade, dos lugares. E aí parece que tudo é ruim, voltando para São Paulo, Recife, voltando para São Paulo, voltando para cinema, voltando para o que? Você pega a Cracolândia. Você pega a situação da Cracolândia. Craco resiste, é isso, né? Sim. Como o Craco resiste? Isso é uma vergonha, Craco está resistindo. Sim, Craco resiste, para quem está vendo a gente, é um movimento que defende, assim, diz que é tratamento humanizado para as pessoas que estão na Cracolândia e tal, mas defende meio que o direito da Cracolândia existir, das pessoas seguirem lá daquele jeito. A Cracolândia pode existir, mas fora do espaço público e fora de um ambiente onde a região inteira, com famílias inteiras, vivem em situação degradada. Acabou com uma região, com uma macro-região imensa de vida das pessoas. Aquilo virou um lugar sujo, fétido, violento. Aquilo virou pária, aquilo lá não tem lei, não tem nada. E as pessoas que estão lá não são... Você tratar uma pessoa que é dependente química, como achando que o direito dela de piorar a tua vida até levar à morte é humano, isso é surreal. Sim, né? E o problema é que tem ali o drama particular daquelas pessoas. Quem defende que as pessoas fiquem lá daquele jeito está querendo que elas morram simplesmente. E, além disso, se torna um problema coletivo, urbano, a partir do momento que tem essa escala. Aí é um absurdo. E é um problema que afeta até outras questões. A Cracolândia já seria um problema se ela existisse em qualquer lugar. Mas existindo ali, que é uma região central, com toda a infraestrutura, que tem equipamentos culturais, simbólicos, tão importantes, etc., a Cracolândia ela torna São Paulo uma cidade menos atraente do que ela seria. Imagina se não a experiência de ir na Sala São Paulo, por exemplo, se ali fosse um bairro adensado, cheio de vida e tal. Ou seja, isso já propiciaria que São Paulo fosse uma cidade vista... Toda a região da luz. Sim. É uma região sensacional, aquela região Bom Retiro. É que onde ela está, onde a Cracolândia está, é como se ela estivesse na cidade inteira. Porque o fato dela estar ali, as pessoas imaginam São Paulo, o cara que não está em São Paulo, ele imagina que Cracolândia permeia tudo.
Né? Eu estou errado porque assim, as pessoas pensam isso, não, mas São Paulo é toda Cracolândia. Né? Porque ela está num lugar central que as pessoas passam. Né? Sim. Eu concordo. E aí, quando você citou o caso de Aquários, tal, eu lembrei de um filme argentino que é o Medianeiras. Medianeiras é a empena cega. É aquela parede cega entre um prédio e outro. Chama, aqui no Brasil ficou Medianeiras de Buenos Aires. E aí é um filme que trata, assim, são arquitetos, mostra um romance e tudo, mas que tem esse fundo da cidade. A gente não tem nada nesse sentido. Esses tempos eu vi que tem uma série How to Be a Carioca, né, lá no Star Plus, acho. Eu só vi um episódio, achei interessante, assim, é comédia, mas é no sentido, eu achei interessante nesse sentido de voltar a mostrar, por exemplo, como que é a vida no Rio, mesmo que seja cheia de estereótipos e tal, é um pouco de mostrar o Brasil para fora, que é uma coisa que a gente não faz mais. Não faz mais, né? acho que eu já vi, tem uma série... Como é que a gente mostra São Paulo, desculpa, como é que a gente mostra São Paulo para fora sem cair de uma forma aprazível, real, onde o turista realmente, quem quiser conhecer a gente, possa entrar sem ser agredido? Eu acho que contando histórias humanas, cotidianas. Em que lugares? Quais são os lugares hoje que tem? Assim, São Paulo é uma cidade fabulosa. Eu lembro que uma vez eu estava... na época que eu fazia faculdade ainda, eu peguei o elevador lá e, de repente, eu vi um grupo de estrangeiros e aí tinha um brasileiro com eles. Aí ele falando assim, eu acho, em inglês, eu acho que vocês têm que ir para outra cidade, porque São Paulo não tem nada. Engraçado. Aí eu ria, assim, eu entrei na conversa, como assim? Desculpa, mas como assim não tem nada? Aí, não, tem que ir para um lugar com praia, não sei o que. Eu falei, Nova York não tem nada, Paris não tem nada. São Paulo tem muitas coisas, assim, a gente não a gente melhorou nisso, mas a gente não consegue ver a nossa urbanidade como uma coisa que pode ser atrativa para quem é de fora. E eu acho que isso tem um pouco a ver com a crise que a gente tem nessa questão de espaço público. Mas, mesmo assim, é muito comum gente que vem de fora adorar São Paulo quando tem alguém apresentando, porque São Paulo é uma cidade de difícil leitura. Porque você não, até porque você é difícil leitura, porque ela não foi feito para você andar e usufruí-la naturalmente, né? E ela é muito heterogênea também. Também, mas assim, você vai o que você tem como referências aquela Paulista, onde a pessoa pode caminhar, mas não pode botar o celular. A Paulista está tomada também por a gente por tem um ambulantes. problema, eu costumo dizer que a gente tem um problema que as cidades brasileiras, elas ou são suburbanas, quando eu falo suburbanas é no sentido de abaixo do urbano na escala, ou seja... Não é pejorativo. Ou é uma coisa, digamos, Morumbi, assim, um lugar de casas com baixa densidade que não tem o que fazer, ou então, quando tem urbanidade, começa a ter esses problemas de ter batedor de carteira, ter quem rouba o celular, muito ambulante, muito morador de rua, às vezes Cracolândia, ou seja, onde tem vida na rua, começa a ter, por uma permissividade do poder público, começa a haver essa série de problemas que afastam as pessoas. E aí o resto não tem vida na rua e aí é sem graça. Então, o centro de São Paulo, por exemplo, que é sensacional, é um lugar que tem muita gente que não gosta que se fale isso, mas é verdade, é o fato. É um lugar que intimida as pessoas. Ainda que não seja violento, a pessoa anda naquele ambiente... ela não conhece, ela fica meio intimidada, com medo. Gente que mora aqui, viveu aqui, nasceu aqui, que não vai para o centro. Exatamente. Você pega a Liberdade hoje, o bairro da Liberdade hoje é uma festa. É um grande parque. Sim. São novidades na área de gastronomia. Assim, semanalmente está cheio de novidade lá, as feiras, as pessoas de cosplay, fantasiadas de personagens de mangá.
É divertidíssimo você andar lá, né? É um dos lugares mais ricos da cidade. Você está do lado da Sé, você tem um passeio sensacional para fazer ali, para ter uma experiência no final de semana. Né? Em vez de você... Onde você vai passar em shopping, vai na Liberdade, vai no centro da cidade de São Paulo. Você tem um passeio sensacional. Né? Só que fica duro falar isso quando a pessoa tem... Porque outra coisa que a gente faz muito no Brasil é culpa. Eu gosto de usar, ironicamente, às vezes, uns termos que são usados pela elite intelectual, pela academia e tal. Eu uso, às vezes, meio ironicamente. Aqui na sociedade brasileira, a gente vira e mexe, culpabiliza a vítima. Então, por exemplo, as pessoas falam mal de quem vai ao shopping. Quem vai ao shopping, frequentemente vai ao shopping porque é onde se sente seguro. Onde consegue sentar, conversar tranquilamente e tal. Tem ar-condicionado, pode usar o celular. Porque tem gente que vai me ouvir falando isso, vai falar, nossa, que argumento higienista, não sei o quê. Eu quero ver se essa pessoa, o quanto ela fica andando mesmo na região central, com amigos, senta lá ao natural, conversando. É barra. É barra. Infelizmente. Para você andar. Eu adoro ir na Liberdade, eu vou regularmente, mas eu não pego meu celular lá. Tem lugares, eu não vou pegar e ficar ouvindo. Mas esse é um problema geral, mas não é para afastar. E assim como também não é para a gente criticar quem vai no shopping. As duas coisas não é excludente. Exato, eu acho importante. O grande barato é você ter essas duas experiências, você assumir a cidade como ela é. Não, e eu acho que o importante é a gente tentar resolver essa questão. Não é simplesmente naturalizar que é assim e pronto. As pessoas vão seguir indo ao shopping enquanto elas não se sentirem seguras de andar no centro. A partir do momento em que for agradável, elas vão andar muito mais. A partir do momento que elas não se sentirem ameaçadas, não andarem e, de repente, sentem um cheiro horrível de gente que fez sujeira na rua, etc., vai ser mais natural que as pessoas andem na rua, aproveitem o espaço público, e isso é um efeito contagiante. Assim. Agora, você percebe, Gabriel, que eu tenho a impressão que essa discussão, o fato de já estarmos discutindo já é um grande avanço. Esse movimento de pessoas que, voltando a morar no centro, sempre pessoas moraram no centro, mas de repente ficou um lugar para pessoas diferentonas, né? Então, mas assim, passou a ser um lugar mais desejado, porque tem gente que não gosta, que fala que isso é elitismo e tudo. Uma coisa é pessoas morarem em um lugar porque é um lugar que é pouco atrativo, então quem não pode ir para outros lugares vai para esse lugar. Exato. Outra é pessoas quererem ir para esse lugar, que é o que você está dizendo. Exatamente. Então, isso está acontecendo. Acho que existe um movimento ainda que incipiente, eu acho que nem tão incipiente. Eu acho que ainda é incipiente. Há um desejo, eu acho que assim, já há uma percepção. Mais imaginário, você acha? Eu acho que já há uma percepção. Que morar lá deveria e tem de ser bom. Isso já é um avanço absurdo. A pessoa perceber que lá realmente é onde deveria ser bom de morar. Eu concordo. Porque isso não tinha antes, essa percepção. Agora nós já temos pelo menos a ideia de que, cara, é um absurdo eu não poder morar na República. Sim. Que é um lugar sensacional. A sociedade tem o tempo dela, as transformações são lentas. Eu adoro a expressão Zeitgeist, né, do espírito do tempo. Que eu acho que a maior parte das pessoas não leva a sério mesmo isso do espírito do tempo. Sendo que o espírito do tempo é uma coisa tão fundamental. Assim, a maior parte do que a gente pensa, nós que nos achamos tão especiais, pessoas tão únicas e incríveis, a gente pensa, porque a gente vive nesse contexto aqui, a maior parte a gente pensa em comum com outras pessoas. Tal. Se a gente fosse de outra época, a gente já ia ter ideias totalmente diferentes. Assim. E aí eu concordo com o que o Tibede falou, que hoje a cidade meio que tem, a sociedade meio que tem uma demanda em relação ao centro. Que antes não havia. Antes era quase que um lamento, assim. O centro podia ser tão legal, né? Mas não é. É isso aí. Agora não. Agora eu acho que existe uma cobrança maior. E, por exemplo, vai mostrar alguma coisa de São Paulo.
vão dar preferência por mostrar alguma coisa do centro. Há pouco tempo atrás, a cara de São Paulo era a Avenida Paulista. Tudo se fazia lá. Hoje já não é mais desse jeito. E outra coisa que eu acho que precisa mudar é o que é o centro. Porque quando eu falo centro, para mim é a Sé e, no máximo, a República. A República mesmo eu já acho que já não deveria ser chamada de o centro. Para mim, o centro seria a Sé. Porque tem a região central da cidade, que é outra coisa. E isso acaba diminuindo a precisão e a identidade do local. Quando a gente chama tudo de centro, a Luz é centro, a Cracolândia é centro. A República é centro. Paris é centro. Campos Elíseos é centro. Tem gente que fala que a Avenida Quando Paulista tudo é centro, centro. o centro não existe. Exato. Sendo que cada local tem as suas dificuldades, os seus problemas. Então, a República, por exemplo. A República, para mim, é um lugar... E a República é bem diferente da Liberdade. É muito diferente do É Sé, muito da diferente Sé da Sé. Quer dizer, quando tem o centro e na região central você tem essas outras... Sim. Essas outras unidades. Fazendo um paralelo, é uma coisa pensar assim, qual que é o centro de Londres? Qual que é o centro de Paris? Qual que é o centro de Nova York? Mas assim, essa é outra questão. Foi bom você citar isso, porque eu costumo dizer... Por exemplo, nessas outras cidades, em geral... Nova York é um pouco diferente, mas, em geral, você não chama o centro. Não. Você chama as coisas pelo nome que tem, mesmo em Buenos Aires. Assim. É como se, assim... lá na Sé, não sei o quê. Lá na República, não sei o quê. Lá na Casa Rosada. Lá na Repoleta, lá em Palermo. É o centro. Nova York até tem downtown, mas assim, mas é tudo tão... Você identifica as singularidades. Quando você chama de centro em São Paulo, é uma forma de você afastar. É engraçado Foi isso. interessante você falar isso, porque faz tempo que eu penso isso, mas agora me veio uma coisa. É que nem quando aquelas pessoas falam a ZL. Quando você fala o centro, você está praticamente meio que dizendo, é aquela zona lá de coisa velha, estragada e tal. Assim como Guaianazes e Penha e Anália Franco fossem a mesma coisa. Né? Você despessoaliza. Ninguém faz isso com os Jardins, com Higienópolis, né? O Itaim. Higienópolis virou uma coisa tão maluca, eu morei lá há muito tempo. Né? Você tem Eduardo Higienópolis e você tem o Baixos Higienópolis. Né? Mas isso acontece, sabe por quê? Que é uma coisa que ninguém denuncia e é um problema. São Paulo não tem abairramento. São Paulo não tem bairros oficiais. Então, abre brecha para que as pessoas chamem os lugares do que elas quiserem. São Paulo tem distritos. 96, se eu não me engano. Acho que são 96 ou 94, alguma coisa assim. O Rio tem bairros. Curitiba, você anda em Curitiba, tem a placa de rua com o nome do bairro na placa de rua. Então você sabe onde você está. Aqui, você não tem ideia de onde você está. Não, e o distrito te confunde mais ainda, né? E as pessoas acham que o distrito é uma classificação. Não, eu moro no bairro tal porque está aqui. Não, distrito é uma zona que é bem maior do que um bairro. Eu lembro de tem o distrito da Vila Mariana, que, se não me engano, Moema, por exemplo, está dentro do distrito da Vila Mariana. Uma amiga minha lá de Higienópolis, extremamente... Sabe aquelas que nunca saíram do bairro? É muito doido, né? Quando a gente foi fazer ela foi no cartório comigo, aproveitou, foi tirar alguma coisa e não sei o que e tal, negócio de empresa, de job, trabalho ali. Não lembro direito exatamente a questão, mas eu lembro até hoje olha como me marcou. Ela ficou chocada quando ela soube que ela morava na Consolação. E ela falava, não, Higienópolis. Ela falou, não, é Consolação. Não, ela brigou com o cara no cartório que ela queria que mudasse o documento. Né? Então ela ficou horrorizada ela morar na Consolação. Como eu moro na São Paulo é tão engraçado que o pessoal brinca, né? O mercado imobiliário usa muito. Morumbi é tudo aquilo entre a Marginal Pinheiros e Curitiba. É verdade. Mas por que o mercado imobiliário faz isso? Porque há essa falha do poder público. E aí, às vezes, as pessoas vêm... Por exemplo, delegacia tem outra classificação. Correios, às vezes você recebe umas correspondências que você fala... bairro tal, você fala, eu moro nesse lugar. Assim, porque, esquisito, né? Porque cada um tem a sua classificação. Precisa ter um abairramento oficial na cidade de São Paulo. Isso ajuda a aumentar a relação das pessoas. Isso é parte do patrimônio histórico. Tem bairros que morrem.
Bairros que vão deixando, as pessoas vão deixando de citar o nome deles e tal, E eu acho eles que- vão sumindo. E você perde a referência local. É engraçado que você deixa de criar uma memória coletiva. A identidade. A identidade é onde você Exato. mora. Né? É mais uma forma de você acabar vulgarizando Sim. a sua relação com o Exatamente. meio e perdendo interesse em defender o seu próprio lugar que você mora. É esquisito E isso. as características próprias. E aí você citou o mercado imobiliário, aí é natural. A partir do momento que Higienópolis é um bairro bem mais valorizado do que Santa o que eu Cecília. Eu vou dar o nome que for mais atraente, mais conveniente para mim. E é isso. Enquanto não tem uma classificação, quem pode dizer que não é aquele bairro? Ninguém pode dizer. Não que isso não aconteça nos outros. No Rio acontece também. Por exemplo, Barra, né? Hoje, às vezes, lançam Barra, é recreio. Tanto que eu até brinco, quando alguém diz que lançou no recreio, é Campo Grande já. Então, mas é verdade. Mas lá existe essa delimitação, e ao contrário de São Paulo, que você pode receber 3 contas, a da Enel agora, a malfadada Enel, ou a da Sabesp, ou a do telefone, cada uma vem com uma denominação. Agora, voltando num ponto, Gabriel, essa conversa sobre São Paulo é uma cidade fascinante. Eu nasci na região metropolitana de São Paulo, que é Santo André, morei em Mauá na minha infância, mas mudei para o interior. E São Paulo, para mim, era aquela coisa decifre, aquela coisa gigantesca, era sinônimo de coisa... Eu morava numa cidade de 70 mil habitantes. Então, eu sempre achei fascinante essa cidade, as luzes à noite. Quando entrava na cidade, o ônibus, o Itamaraty vinha lá de Votuporanga, entrava assim na marginal ainda escura, sempre viajava de noite. Aquela coisa linda, aquela cidade noturna. Há mais ou menos uns 15 anos eu vi uma série, voltando para a questão de séries e tal, que se chamava Acho que Aline, se eu não me engano, a série. Acho que era Alice. Ou na Alice. HBO. Na HBO. Eu acho que era Alice. Com a Andréa Horta. Andréa Horta, exatamente. Ela estava começando ali, acho que um papel de peso, o primeiro grande papel de peso dela, ela não era conhecida. Alice, exatamente. E a série mostrava muito São Paulo. Tinha São Paulo. E essa São Paulo da República, do Centro da Consolação. Sim. E aquilo ecoava muito com a minha memória de criança que vinha para São Paulo. Eu olhava essa cidade linda. Né? E quando eu me mudei para trabalhar aqui, já com 23 anos, mais ou menos, que eu estudei em Campinas, e fui chegando mais, voltando para perto de São Paulo, eu olhava essa cidade, às vezes eu andava à noite, voltando do trabalho, pegava táxi, a empresa pagava, era super legal, ou eu pegava o ônibus à noite, assim, na Rebouças. Eu achava aquilo lindo, fascinante, né? E é um pano de fundo que eu me lembrei dessa série, ela mostrava, né? Mas sempre com um olhar nas pessoas, que a história que interessa é a história das pessoas, né? Que quando a gente olha... Né? Eu acho que isso falta um pouco. Esse engajamento que é um engajamento mais... Não aquela coisa panfletária, mas aquela coisa que mostre o pano de fundo. Porque a cidade é um pano de fundo. É engraçado assim, né? O que importa são as pessoas. E também não é o que as pessoas falam, o que as pessoas fazem. E quando as pessoas fazem, a gente está falando de ação. Quando a gente fala de ação, a gente fala de vivência, de você ter uma logística. Você fala quando você veio para São Paulo. Eu também não sou de São Paulo. Eu vim do interior. Vim de Sorocaba, numa época onde as pessoas, quando vinham para São Paulo, eles faziam excursão. Vou para São Paulo. 88 quilômetros. Né? Então, vinha para cá até lá. Play Center. Né? Uau! Vou para o Play Center. Né? Uma loucura. E é muito bacana isso, porque vim para cá para estudar, final dos anos 80. E, assim... quase sempre morei em Higienópolis e assim, a Praça Buenos Aires não era cercada. Foi cercada pelo Jânio Quadros. E eu lembro quando aconteceu aquilo, eu falei assim, gente, perdemos. Quando você cerca algo, porque você se rendeu a uma condição. Tipo, nós não temos condições de dar segurança. Como nós não temos condições de dar segurança, o parque não pertence a mais ninguém. Nesses horários agora. Só fazendo um parênteses, prometo ser breve, Paris com a Torre Eiffel. Torre Eiffel hoje é cercada. É cercada. Você se rendeu. Você se rendeu.
É quando você fala assim, a torcida única. Sim. Quando você fala a torcida única, você está falando de uma cidade como São Paulo, que aparentemente é a que está mais bem, blá, 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 tudo que você pode falar. Quando você fala assim, a torcida única, você falou, me rendi. Sim. Eu não tenho coragem de defender isso aqui. Porque, na verdade, é falta de coragem. Porque se houver confusão, aquela equipe que fez confusão vai ser expulsa do torneio. Você tem medo de punir. Porque O Estado tem as ferramentas para punir. Total. Quando você fala assim, vocês não vão no estádio junto, você está tirando o grande barato do esporte, Claro. que é a convivência dos contrários. Então nós temos. E quando os contrários convivem juntos ali, e estão em números semelhantes, então a gente sabe, parece aquela coisa de Guerra Fria. Como o outro pode me destruir, é melhor eu não bater. Quando você coloca uma situação de paridade e na convivência, você também civiliza. Sim. Mas nem precisa ser assim. Eu vou dar um exemplo. Só pegando o gancho do futebol. Eu sou maluco por futebol, sou corintiano. Eu também seria maluco. Me acostumei a ir a estádio, eu ia no Morumbi, ver São Paulo e Corinthians, Corinthians e Palmeiras, Corinthians e Santos, onde uma bossa muito fantástica era você, quando se vendia o ingresso ali na hora, e você não sabia como seria a divisão. E quando avançava os anéis, era uma loucura a torcida. E aí, não, para quem não viveu isso e está ouvindo, basicamente assim, o Morumbi era dividido em dois, a parte do anel superior era dividido em dois. E de acordo com o time que você torcesse, você era direcionado para um dos anéis. Lado ou pro outro. Só que eles iam ocupando anel por anel. Quer dizer, os anéis são 3 partes para um, 3 partes para o outro. Ele tem 3 andares o Morumbi. O Morumbi são 3 andares, né? E no andar de cima, que é o maior, são 3 gomos para um, 3 gomos supostamente para o outro. Só que se uma torcida enchesse primeiro aquele gomo, abria o outro. Se a outra demorasse muito para ir para o estádio, poderia terminar com 2 gomos ou 1 gomo. Então havia uma disputa também. E eu falo isso dessa forma porque o Morumbi sempre foi de São Paulo, eu sou São Paulino, eu ia no estádio desde cedo. A primeira vez que eu fui levado para ver uma final em 78. E a torcida do Santos na final. E a torcida do Santos ficou com 4 gomos. Em 78, a torcida do São Paulo demorava mais era menor que a do Santos. Só no final, em 86, por aí, a gente passou a do Santos e começou, agora é do Palmeiras, pegamos do Palmeiras. Empatamos ali nos gomos. E começamos a encher mais os gomos do Palmeiras nos anos 90. Quer dizer, é uma loucura isso. Você tinha uma... E o grande barato era... Eu ia, às vezes, com um amigo meu, amigão da época, corintiano, a gente fazia uma aposta. A gente foi junto em 2 finais. Uma, eu tive que vestir a camisa do Corinthians. O Corinthians foi campeão. Né? E eu saí vestido com a camisa do Corinthians, assim, levando... Você foi a várias, então, que você vestiu a camisa do Corinthians. Não. E a outra, ele vestiu do São Paulo. Né? 3-0, raiz. Foi 90. Essa o Corinthians foi 91. Ganhou em 91 que o São Paulo ganhou. Foi um cacete. Mas assim, a gente ia celebrar, a cidade era nossa. E você fica já com a ideia de que é uma coisa que pertence ao outro também. Também. Reconhece a alteridade. Né? Exatamente. Né? Mas o Rio de Janeiro, muita gente detona o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem uma série de mazelas, não vamos negar aqui. Espera aí, brasileiro detona tudo. A gente parece que assim, tomara que o cara suba, porque ele vai cair de mais alto. É irritante isso. O Barão de Mauá dizia isso, o Brasil é um país de invejosos. Da raiva disso, já encheu isso também. Eu fui ao Rio de Janeiro, à cidade do Rio, algumas semanas atrás, e eu nem sabia disso. Talvez soubesse, mas não povoava ali minha cabeça. E eu fui ao estádio. Aí quando eu cheguei, entrei no Maracanã, um amigo tinha comprado o ingresso, a gente foi... E aí, vários casais, o cara com a camisa do Flamengo, a mulher com a camisa do Fluminense. Por isso que eu disse, até a questão de ter ali uma equivalência, não tem. Era uma, assim, seguramente eram
20 torcedores do Flamengo para 1 ou 2 assim, do Fluminense. Não chegava a 10% do Fluminense. Mas existia a convivência pacífica e lá vende cerveja, que eu achei algo espetacular também. Não você não pode vender cerveja, torcida única. E o que é isso? Não, nessa questão... Quando você passa a falar que o outro não pode ir, é torcida única e coisa e tal, é quase como se você reconhecesse que o mandante, o dono daquele jogo da vez, ele é quase uma ofensa para ele se o outro aparecer. Exatamente, né? exatamente. É como se fosse assim. Também eles estão querendo o quê, né? Passa com a camisa do outro time lá perto. É quase como se fosse isso. E como é desproporcional, isso que você falou é bem isso. Você está em maioria e o dia é teu, você pode espancar o outro. A origem da violência é essa, né? Agora, já que eu agora estou no poder, eu vou exercer o poder. Sim. E aí você vai empoderando aquele que já é o dono do jogo, né? E isso é um problema que foi bom você citar esse caso do Rio, porque acontece uma coisa louca aqui em São Paulo, que eu acho que pouca gente percebe. Em São Paulo, a gente vê... muita gente tem medo de usar a camisa do time, aqui de São Paulo, porque tem a rivalidade local. Então, eu sou corintiano, não vou usar a camisa do Corinthians, o palmeirense não usa do Palmeiras e por aí vai. Agora, quando é de time de outra cidade, aí usam, ou de time europeu. Então, vira e mexe, eu vejo gente com a camisa do Flamengo andando, porque o flamenguista, ele não é rival direto. Exato. Então, ele pode andar tranquilo. Já os dos times de São Paulo ficam meio intimidados, porque tem medo que os torcedores dos outros times vão acabar fazendo alguma coisa contra. Isso no Rio não acontece, por exemplo. Não acontece. Mas aí tem aquela coisa da praia, que tá todo mundo na praia sempre junto. Mas né? aqui a gente ficava junto também, né? Mas lá é natural, é grátis. Você obrigatoriamente vai estar junto. São Paulo você não tem mais obrigatoriamente ficar junto, porque o carro ganhou. Sim. O condomínio fechado ganhou. Mas quando você vai no bar, tem as pessoas com as camisas diferentes. Tem, lugares assim tem. É uma coisa que a gente... Mas um pouco a morte, como você costuma dizer, a morte da urbanidade, que mata a essência do negócio. Porque assim, eu sou como oponente, eu detesto o Palmeiras, eu detesto o São Paulo. Como um cara que ama futebol, porque eu amo futebol... Você precisa deles. Eu acho fantástico o Rogério Ceni ter marcado o 100º gol. Aquela coisa, sabe aquela coisa de telequete? A gente precisa do outro, cara. Eu acho que até deveria ter combinado. Se não fosse possível, deveria ter combinado. Porque a rivalidade alimenta. Porque assim, e é uma coisa que quando você sai um pouco da juventude, que na faculdade... Você vê uma coisa maluca que você falou? O 1000º gol do Pelé começou a ter um problema. Que é assim, por exemplo, um dos jogos, o pessoal do goleiro do Bahia levou um esporro. Por que você não levou gol? Eles queriam levar o 1000º gol. Então, para quê? Para ficar marcado na história, né? E o pessoal do Vasco, quando ele marcou contra o Vasco, né? Tem até aquela crônica do Nelson Rodrigues, e fez um silêncio no Maracanã, que foi ouvida por toda Rio de Janeiro, né? Porque todo mundo prendeu respiração para ver o 1000º gol. Ele bateu o pênalti e ser feito... Cara, aquilo é bárbaro. Eu vou levar gol dele. Né? Isso é civilidade. Isso é harmonia. Isso alimenta, porque é o tipo de... A força do outro alimenta a minha força. Né? Então, eu não vou aniquilar o outro. Né? Mais de que tem um papo de querer ser bonzinho aqui, de puro altruísmo. Não, mas é uma rivalidade que é essencial para o esporte. Né? Claro. E quando você tem um outro muito forte, tá muito chato se o Palmeiras ganhar tudo. Então, é isso. O outro precisa ganhar também. Agora vai parar. Eu ouvi dizer, eu tenho um papo aí na rua falando que acabou a mamata. Acabou a mamata. Agora parece que tem um time que vai... Acabou a farra. Coloque palavras na boca do nosso presidente. E falando em soft power, né, que é outra coisa que a gente tinha falado antes, você vê a tristeza dos estádios em São Paulo. E não é só em São Paulo, não, em outros estados também. O futebol é uma coisa... talvez seja o maior patrimônio que o Brasil tem. E o maior espetáculo da Terra. É onde mais assistido. Sim. Uma coisa maluca. E por mais que o futebol brasileiro hoje, o doméstico, seja fraco em relação ao europeu e tal...
a gente provoca, a gente ainda tem a gente ainda está presente no imaginário coletivo, assim, de uma forma ou outra. As pessoas ainda fantasiam, ainda têm vontade de experimentar as coisas. Imagina, por exemplo, o Maracanã lotado, um Fla-Flu, que são 2 torcidas coloridas, cheias de bandeira e tal. Aí, os estádios em boa parte do Brasil são tristes. Não pode ter bandeira, não tem tambor, não tem você nada. Não pode dividir torcida, você não pode ter tambor, você não pode... Não. Sendo que, a partir do momento em que a gente tem times mais fracos, a torcida poderia ser um fator para chamar mais atenção, como as torcidas argentinas, por exemplo. Mas você concorda que para você ter civilidade, você tem que ter um senso de dever? Claro. Absurdo. Claro. Você tem que estar imbuído de um senso de dever. Isso aqui são obrigações sociais minhas. A minha conduta, a polidez, o respeito. Você tem que estar num grau tal para você se permitir os outros abusos. Você liberar outras pulsões, né? As pulsões sociais. Eu adoro esse termo. Do Norbert Elias, adoro a forma como ele usa isso. Quando você consegue controlar as pulsões mais primitivas, você pode, as outras estão liberadas, você pode. E nós não temos essa condição hoje aqui. Nós não temos. Então, o que a gente faz? Não sei se a gente não tem ou se a gente abriu mão. Hoje nós não temos, porque nós abrimos mãos. Quanto mais você vai abrindo mão, a gente em vez de querer punir, até talvez com medo de depois a coisa voltar para a gente prefere restringir. Eu diria basicamente que assim, a gente entrou numas de que o Brasil é um país desigual. Obviamente, o Brasil é desigual, isso é um grande problema, não estou fazendo pouco disso. O mundo é desigual, a natureza é desigual, mas, enfim, blá, blá, blá. O Brasil é um país mais desigual do que outros, isso a gente deve trabalhar em cima disso. Sim. Agora, a partir disso... Em dado momento, a sociedade brasileira resolveu naturalizar qualquer comportamento individual negativo como sendo uma consequência do problema social. Então, é como se passou a ser naturalizado assim. Não, nós somos um país desigual, então, se as pessoas fazem coisas erradas, é uma consequência inevitável dessa desigualdade. Então, nada pode ser feito contra quem faz coisas erradas. Já tem um habeas corpus preventivo para fazer qualquer coisa. Exatamente. Isso, na verdade, para mim é a coisa mais elitista do mundo. Porque a pessoa que faz isso, ela basicamente está dizendo que quem não teve uma educação formal muito boa, ou não tem dinheiro e tudo, é quase que um selvagem. E, no final das contas, as outras pessoas deveriam se afastar dessas eu acho pessoas. Que a grande canalice desse discurso é que você não está dando habeas corpus para quem está embaixo fazer o que quer. A canalice não é essa. E eu vou usar essa palavra canalice porque é forte mesmo. Você está dando a quem tem o monopólio do poder salvo-conduto para fazer o que quer. E como você não precisa, e como você tem o monopólio da força, você está imune. E você pune quem você quer. Sim. E, além disso, normalmente os mais prejudicados por esses comportamentos negativos que a gente está falando são pessoas que estão na parte de baixo da desigualdade. Exatamente. Porque eles já estão rotulados. Primeiro que eles não têm acesso às ferramentas de controle, de proteção. Então, assim, a gente ficou... E eu digo, eles são os mais afetados diretamente. Exemplo bobo, vai. Violência. Quem são os mais afetados pela violência? São os mais pobres. Só que aí, vira e mexe, tem gente que hoje em dia virou moda aquele negócio de falar prender preto e pobre, matar preto e pobre. Isso é proselitismo baixo. Sendo que, no final das contas, as maiores vítimas diretamente da violência são pretos e pobres. Ou seja, fazer alguma coisa para impedir a violência protege mais diretamente os pretos e pobres. Mas, na hora, as pessoas querem usar esse argumento como se qualquer coisa, qualquer punitivismo maior contra quem fez coisas erradas fosse para punir
pretos e pobres. Isso você reproduz para a Cracolândia, você reproduz para todas as outras categorias. Exato. A gente não está restrito a essa categoria. A tal ponto que as torcidas organizadas são escoltadas pelas Exatamente. No final, acho que isso é uma incapacidade civilizatória nossa, que permeia, e aí, sem nem entrar, da esquerda à direita, né? Porque um lado acha que não, e quando você matou, tá bom. E o outro lado, simplesmente, esse não é um problema. Vamos abolir as políticas. Então, indo para extremos, né? Então, assim, a segurança... E, de fato, por isso que há muita gente mais à esquerda, eu não consigo compreender, né? Por que as pessoas, né, compram esse discurso mais da extrema-direita, elas compram porque elas são... Pelo menos tem alguém falando a respeito. Porque elas são as mais sensíveis e mais vulnerabilizadas à violência. Elas estão mais submetidas ao tráfico de drogas. Então, existe uma incompreensão. Não que o outro lado também tenha a razão e tenha o remédio. Mas o outro lado, pelo menos, está... aware, eu tenho consciência de que existe um problema que afeta as pessoas. Olha que loucura. Quando a gente começa a entrar nesse assunto, a gente está comportamentalizando. A gente está cada vez mais rotulando. Exato. Todas as últimas falas nossas aqui estão levando a comportamentalização e nós estamos cada vez menos civilizados. Exato. Só para ficar claro, quando eu falei pretos e pobres, mas só para ficar claro. Eu não gosto desse tipo de classificação. Eu também não. Eu usei... Porque eu estava falando das pessoas que usam. Eu estava dizendo sobre como, às vezes, usam argumentos que são incoerentes. Não, a gente saiu disso e agora a gente está falando em extrema-direita e extrema-esquerda. Quando no Brasil, extrema-esquerda e extrema-direita, não é 2, 3% da população. Não denomina, mas existe uma questão do discurso e da simplificação do que é o tema violência. Já que a gente entrou nisso, no que é o tema violência, eu vou sair disso. É tratado de maneira estigmatizada. Por coisas que não representam a realidade. Assim como não representa a realidade, você falar que o centro da cidade é todo o centro da cidade. Assim como não representa a realidade, você falar que o Morumbi vai até Porto Alegre. Assim como não... Então, assim, se a gente entra nessa conversa, essa conversa é conversa fiada que interessa a quem quer fazer as pessoas brigarem para tirar proveito disso. É engraçado quando... essa grande sacanagem. Eu não gosto eu, sinceramente, eu não gosto de... Eu adoro política, eu me acho muito politizado. Mas eu não gosto de usar direita, esquerda e tal, porque eu acho que são termos que, no final das contas, só servem para dividir. Tem um monte de gente que quer criar categorias claras, assim, categorizações, assim, quase como se fosse uma ciência exata, querendo falar de história lá da Assembleia, lá na França, da direita e da esquerda. Você transformar a história em ciência é muito adequado, porque provavelmente, se você transforma ela em ciência, você pode prever o futuro. E se você pode prever o futuro, você pode agir em prol disso. E quando, na verdade, não existe ciências humanas. Mas o que eu quero dizer é que, para mim, direita e esquerda são nada mais do que definições identitárias móveis. E que as pessoas são... É uma coisa tribal, praticamente. Não, eu concordo completamente com isso. Aliás, eu não gosto dessa estigmatização que existe, mas o fato que o tema da violência ele acabou sendo incorporado. Um grupo de pessoas mais identificadas, com mais progressistas, mais não sei o que, tem esse comportamento, se autodenominam mais à esquerda. Simplesmente é como se o tema violência fosse alheio à realidade. E aí tratam de uma maneira completamente etérea. E não explicam, por exemplo, por que o Brasil, nas últimas décadas, teve diminuição da desigualdade. Isso é comprovado pelo Gini. E, enquanto isso aconteceu, houve aumento da violência. Brutal. Isso agora, acontece, aí ninguém quer explicar. Agora, de novo, se você pegar nos últimos 30, 40 anos no mundo, houve uma queda vertiginosa da violência em todo o planeta. Exceto na América Latina. Na América Latina. Só. Em todo o resto do mundo houve uma diminuição. Teve a fragmentação da queda do muro, uma fragmentação e guerra por todos os Balcãs e por um monte de república soviética.
eles se viraram um pó, um monte. Eles se recuperaram, eles estão bem. Agora, de novo, o Putin pirou, mas tudo bem. Mas, assim, de qualquer forma, a América Latina permanece brigando para ver quem é que aqui dentro vai dominar a si mesmo. Colônia de si mesmo, uma maluquice a gente está vivendo. Isso dá tema para 8 podcasts, mas assim, porque a própria questão de homicídios tem caído, inclusive em São Paulo. Acho agora voltando para São Paulo. Mas assim, só voltando. Nós temos 5 minutos aí. É isso, né? Só pegando um ponto da violência que eu queria trazer de volta para a nossa discussão, eu acho super interessante como nos anos 80, por exemplo, ou final dos 70, cidades como Nova York e Chicago, só para pegar 2 exemplos, eram cidades poluídas, feias e violentas. E mal. Todos os filmes dos anos 70... Dos anos 70 retratam isso. São só, pó, briga e assassinato. E, no entanto, hoje são 2 cidades exuberantes que as pessoas adoram viajar, não são de praia. Chicago tem... Sabe o selinho I Love New York? Aquilo lá foi feito uma campanha. Sim, justamente para reagir. Que a cidade, os empresários, os grandes empresários, milhares de empresários se uniram, a cidade se uniu para reagir contra a violência e abraçaram a cidade. Entendeu? Então, assim, eu só quero dizer que parece possível, né? Porque são 2 cidades muito grandes, muito problemáticas também, com bairros muito pobres, violentos. A violência ainda existe, está presente de alguma maneira, mas são cidades que avançaram, né? Você não concorda? Claro, sem dúvidas. E, enfim, eu acredito mesmo na teoria da janela quebrada, por exemplo. Aliás, não é questão de acreditar, é um fato. Teoria do caos, só para deixar... Né? Oi? A teoria da janela quebrada, a teoria do caos. Só para explicar para quem está vendo, sei que tem pouco tempo, é que se você deixa um carro normal ali, ele fizeram um experimento, um carro na rua, ele em bom estado, ele ficou bastante tempo em bom estado. Depois que quebrou uma janela, você deixou ele ali... E aí ele começou a degringolar rápido. Porque que nem falam do metrô. Degringolar significa, alguém passava lá, via já que está a janela quebrada, exato. Eu vou quebrar o parafuso. Que nem o metrô de São Paulo, que fala que se tem um papel jogado, já limpam e a coisa se mantém limpa e tal. E aí, por causa disso, eu acho também fundamental que a gente não desista e siga os bons exemplos. No Brasil, a gente não faz as boas práticas, assim, a gente não segue as boas práticas internacionais para aprender com a experiência alheia, né? Tem aquela frase que o sábio aprende com a experiência alheia, o normal aprende com a própria experiência e o burro não aprende nunca, nem com a própria experiência. E a gente pode escolher o caminho de ser sábio, que nem falando da Coreia, em questão de você passar a estar presente no imaginário das pessoas, né? De você ter soft power, produção intelectual. Eles não faziam... O audiovisual não existia praticamente até os anos 90. A gente exportava novela. Não, por incrível que pareça, eles têm algo parecido com Lei Rouanet. Por incrível que pareça. Para a gente não avacalhar, assim, não, eles têm instrumentos que nós lançamos aqui no Brasil, eles também lançaram. O uso foi diferente. Eles também tiveram, na parte econômica, políticas industriais ativas orientadas pelo Estado. Agora, o resultado foi absolutamente outro. As respostas normalmente não são simples. Por isso também eu detesto a coisa de direita e esquerda, porque tem respostas simples. Tudo vai depender do contexto, né? E se as pessoas preferem se emburrecer e se simplificar, assim, achar que a resposta é sempre a mesma para tudo, porque eu sou isso e eu acredito nisso. Agora, você concorda comigo que para a gente desemburrecer, a gente tem que assumir uma conduta de nós temos que deixar as 2 torcidas, nós vamos ter que quebrar isso. Sim. Nós vamos ter que quebrar o não. E nós vamos ter que fazer as pessoas ficarem juntas. Claro. Esse é o ponto. Exato. Nós vamos ter que obrigar as pessoas a terem que conviver. Exato. E eu não sei se você concorda comigo, quando você mencionou as 2 torcidas, você está falando de um jogo, você está fazendo uma analogia com o jogo de futebol, que tem, um jogo que tem 2 times em campo, então vai ter 2 torcidas. A sociedade, tá isso. O certo é que ela seja muito mais complexa do que isso. Exatamente. E foi naturalizado que as pessoas entendam que tem 2 lados, assim.
Não, a sociedade é muito mais complexa do que isso. Não é um jogo de futebol, né? Que tem um time contra o outro. Exatamente. Né? Então, assim, nós temos que fazer essas duas torcidas conviverem e confraternizarem de novo na saída do estádio, na entrada e na saída. Exatamente. Um vai ter que vestir a camisa do outro. Mas né? a questão a questão da cidade aí é fundamental. Porque nós vamos ter que andar na rua juntos, cara. Eu não vou estar preso no meu carro. Essa coisa oral, a questão da discussão, porque quando você... E aí isso é um pouco do mal. Tem várias coisas muito positivas, né, da revolução digital, da internet, tudo. Mas a criação das bolhas, né, ela acaba isolando e fazendo com que as pessoas cada vez reforcem aquilo que elas pensam, porque o algoritmo faz com que elas convivam com pessoas que pensam como elas. E quando as pessoas estão na cidade, estão nas ruas, estão fazendo o que os gregos faziam, que é a coisa oral, que é a discussão, elas criam a empatia, né? Elas conseguem enxergar um pouco melhor o lado do outro. Eu acho que, sob esse ponto de vista, a questão da cidade, da rua, né? Da gente ocupar os espaços e estar presente nos bares, nas calçadas, nas praças, acho que isso é fundamental. Né? Claro, é a coexistência. Né? E eu acho engraçado que hoje em dia está na moda falar em democracia, né? Tem que proteger a democracia e não sei o quê. Quando a coisa menos democrática que existe é o que a gente vê em vários segmentos da população brasileira de querer negar o outro. Então, por exemplo, não, com X não tem conversa, eu não me relaciono com Y, e coisa assim. Né? Porque, assim, no período que mais se fala de lugar de fala, como é que você pode negar absolutamente qualquer validade no posicionamento que uma pessoa tem? Mas isso é escalada, né? É escalada. Você vê como as coisas vão se instalando. Mas o problema é assim... É absurdo. Que pessoas individualmente tenham essa postura, até acho normal, porque comportamentos indesejados sempre acontecem. O tiozão do pavê sempre existiu. O que não pode acontecer... O tiozão do pavê, ele tem que existir, não tem problema. O que não pode acontecer é que a sociedade passe... como mentalidade geral, a naturalizar e às vezes até achar que é bom, que é desejável esse tipo de intolerância. Isso é uma intolerância. Pegando esse dia que você está falando, muito legal ter um cara pensador, pedagogo, é o pai da parte educacional americana. Se não me engano, chama John Dewey, eu não lembro exatamente o nome. John Dewey. Um dos conceitos dele é democracia profunda. Categorizaram ele. E ele falava o seguinte: democracia não é um princípio nem um fim. Ela é o próprio meio. Exatamente. Nunca você tem que realmente desconfiar em quem fala em defender e lutar pela democracia. Você não luta e vive pela democracia. Você vive em democracia. Quem eu recomendo muito... É muito louco isso, porque assim, automaticamente, quando você vive em democracia, você não tem por que usá-la para outra finalidade. Porque geralmente quem prega democracia como uma bandeira, geralmente democracia é quando eu mando, ditadura é quando os outros... Exatamente. Tudo pode ser instrumentalizado como discurso político, inclusive a democracia. Exatamente. E uma pessoa que eu recomendo muito, para quem estiver seguindo a gente, é o Augusto de Franco, que ele trata dessa questão de democracia. Eu acho muito bom. Ele tem coisas muito boas. Sim, eu concordo. E, enfim, a gente precisa de mais urbanidade em todo sentido. Mais rua, mais café na rua, mais expresso, mais convivência, mais metrô, mais transporte público. Menos polarização. E quando fala polarização, hoje está na moda as pessoas lamentarem pela polarização. Só que gente que é agente polarizante lamenta a polarização, porque na verdade não está lamentando a polarização, está lamentando que exista o outro polo. Exato. Polarização é um processo que o que eu vou falar é conceitual, acho que é irrefutável.
ninguém faz polarização sozinho, porque a polarização é acabar com o centro e tudo ficando mais extremo. Ou seja, a gente tem que acabar com esse processo de polarização. Então, não seja um agente polarizante. Se você quer defender a democracia, comece não sendo agente polarizante. Você falou, é muito bacana, porque aí entra num conceito que eu tenho, numa convicção minha. Você tem isso quando você não tem a classe média. A classe média, pessoal, no Brasil, eu também não sei de onde vem esse... Eu até entendo, mas não cabe aqui a gente falar. O preconceito com a classe média é uma das coisas mais idiotas e estúpidas que eu já vi. Sim. Porque quanto maior você tiver a classe média, na verdade, maior o centro você tem. Quanto maior o centro você tem, maior a escada de mobilidade social para cima e para baixo você tem. Né? Assim, quanto maior você cria as conexões todas. Quando você cria essas conexões, você cria uma zona de conforto onde você... acomoda. Espera aí, eu não sei se eu vou subir muito, mas eu não vou cair muito. Você tem um processo para você subir na vida e para você descer nessa vida. Quando você tem essa classe média imensa, você tem qualidade de vida expandida para todos os lados. E quando você tem isso, você não tem a polarização. Sim. Você não tem, porque está todo mundo muito parecido, está todo mundo muito... Então, você se volta para quê? O seu problema passa a ser só seu. Você não vai ficar particularizando o seu problema e levando ele ao mundo como se fosse uma grande... Você resolve de outro jeito suas questões. Né? Aí a gente volta também para falar das cidades. Né? Quando você tem essa grande classe média, quando você tem essa grande... É porque você tem... todos os salários, todos os empregos estão mais ou menos nivelados. Então, você tem uma vida social mais uniforme, mais fácil de você conviver. Na verdade, assim, a cidade, né? Ele é o palco das diversidades. Né? Quando você acomoda essas diversidades, é muito fácil a gente pensar no nosso âmbito privado. Né? Então, uma coisa é você sabe, eu torço lá para o Corinthians, eu quero que os palmeirenses... se acontecer alguma coisa lá no estádio do Palmeiras, que eles se lasquem, eu vou ficar feliz. As pessoas pensam assim. Agora, outra coisa... E não vou nem fazer o juízo de valor aí. Agora, outra coisa, o seu irmão é palmeirense. O seu vizinho é palmeirense. A pessoa com que você toma cerveja é palmeirense. É do outro. Então, assim, aí você tem a questão da empatia, que é a questão do diálogo, que é a questão da convivência. Acho que isso é fundamental. E quando você fala, eu acho que vai um pouco além acho que tem uma questão socioeconômica, de estreitamento da classe média. E você cria realidades muito herméticas. As pessoas estão submersas numa bolha que convive com pessoas absolutamente monótonas e iguais a si. E aí não conseguem travar uma discussão para enxergar um pouco o lado do outro, para pensar que você habita uma cidade, divide o mesmo metrô. E tem horror ao outro. O que me assusta é que hoje é pregado o horror ao outro. Ao mesmo tempo que se fala em diversidade, é uma diversidade dentro daquilo seletiva. Que eu acho... Exato. Assim, e o horror ao outro permite que você também mate o outro. Claro. Isso permite que você tenha, que você jogue totalmente de um jeito extremamente baixo. E se você não mata o outro, mas outra pessoa mata o outro, você pensa assim, também, né? Esse outro queria o quê? Sendo o que ele é. Acabamos de ter esse absurdo no Oriente Médio. Está tendo mais absurdos, por aí não vou ficar citando muito, senão a gente já abre demais. Mas, assim, você vê as pessoas torcendo para um ou outro serem mortos, dizimados. É uma loucura. Vocês estão mas eu acho que, nesse sentido, a analogia com o futebol é perfeita. Porque, assim, pensa o seguinte, pensa que um time A, B ou C, esse time vira hegemônico, daqui a pouco ele aniquila todos os outros times, só existe aquele time, e vai jogar com quem? Então, assim, qual é a graça? Qual a graça? No fundo, a graça da sociedade, seja você pense A, B ou C, que é isso que eu sinto falta um pouco, é de assim, independente se você é vermelho, azul, preto, branco, assim, nós temos pontos comuns. Claro. As pessoas têm que ter pontos de convergência. Sim. E eu não tenho a menor dúvida, só voltando para o futebol, que eu posso pensar absolutamente diferente do cara que é corintiano como eu. Sim. Mas assim, e posso ter pontos de contato. Né? Então, assim, vamos pensar o futebol, que eu tenho um grupo de futebol, discussão. Por que a gente tem que pensar o futebol como
o negócio futebol. E para o negócio futebol ser bem próspero, eu preciso ter um São Paulo bom pra caramba. Quanto o Real Madrid cresceu com o Barcelona, com o Messi... Falando assim, quem assistiu aí teve a oportunidade de assistir Manchester e Real? Eu vi os melhores momentos. Que foi 3-3. Sim. Foi uma coisa alucinante de bacana. Sim. O jogo, e quem jogou extremamente... foi um massacre. O Manchester... E perdeu. Não se classificou. Se classificou o Real. E perguntaram para ele, né? Pro Guardiola. Pro Guardiola. E aí ele virou e falou, mas qual o problema? Sim, Qual o problema, gente? Vocês achavam que ia ser fácil? A gente ganhou porque jogou mesmo. Futebol não é isso. Olha o espetáculo que foi. Olha... E fica todo mundo, meu Deus, que resposta esquisita. Não, esquisito é a nossa reação. A gente está tão aculturado em imaginar que a gente não pode perder, que tem que... gente. Porque se não tivesse a necessidade de ter o campeonato e o jogo, era só entregar a taça aos times que são apontados como favoritos. Isso aqui é a coisa mais legal do que a surpresa, do que o imprevisto, do que o impossível. Porque você falava assim, cara, é impossível ele não ganhar esse jogo. O impossível aconteceu. E o grande barato... Quem fala isso não conhece o Real Madrid. Insuportável. Mas assim, o grande barato é assim. E todo mundo conviveu, e todo mundo respeitou. Sim. As torcidas aplaudiram no final. As torcidas estavam juntas. Sim. Então a gente está falando de civilidade. É esse o grau que a gente precisa... Por que ninguém mais consome o futebol brasileiro? E até a forma, por exemplo, com as mídias sociais, a imprensa como está... A comunicação é cada vez mais pro torcedor. Por exemplo, se a gente pega antes, quando a TV, quando a TV era a TV aberta era hegemônica, tinha um programa lá curto sobre esportes que ia cobrir todos os times e tal. Hoje em dia, não, tem a TV, os canais de esporte na TV a cabo que ficam com debates enormes. Tem a produção na internet. Então, cada vez mais é assim. Eu vou falar para o torcedor corintiano, eu vou falar para o torcedor flamenguista, eu vou falar para o torcedor palmeirense. E aí... que é a hipersegmentação vira exato, e é a bolha. Você reconhece menos o outro. É bolha polarizada. Olha só, especialização. Estamos entrando na especialização da polarização. Gente, tá... O Igor te comanda aqui, é o cara que manda em tudo aqui. Tu falou que a gente tem que cair fora. Ele exige uma tomada de decisão. Obrigado pra caramba. A gente vai ter que dar um corte meio abrupto aqui. Só que ainda falta uma coisa, Igor. Paciênciazinha. Falta uma coisinha que é... A gente não tem título pro podcast. A gente começou, a gente veio bater papo, a gente sabe mais ou menos, né, os assuntos de interesse nossos, e a gente começou sem título e era para isso mesmo. O que a gente falou? O que ficou? Para mim ficou a urbanidade é a destruidora de bolhas, é o antídoto para bolhas. E tem também, a gente não pode... A destruição, você foi muito violento. A gente achou que agora você foi... agressivo. Rony, qual o título, Rony? A urbanidade nos salva. A urbanidade nos salva, nos resgata. Igor, alguma ideia? Tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo na minha cidade, aqui não tem polarização. Nossa, é complicado, né? Porque a gente falou um monte de coisa. Agora chega na hora de você sintetizar. E, na verdade, não sei se tem como sintetizar. Mas a urbanidade anti-bolhas. Urbanidade anti-bolhas. Mas a urbanidade do Salva eu acho boa também. Cidades possíveis. Cidades para viver. É que eu acho que vai além de cidades, né? A gente está falando de... Cidade parece algo muito material e a gente vai além do material, né? Sim, eu sei que eu tenho horror a civilidade que vivemos, civilidade que queremos.
Sei que tem horror é a polarização orgulhosa, que é o que acontece hoje em dia. E aí? Nossa, deu branco, né? Difícil isso. Vai ter que editar. Vai ter que editar. Vamos ter que arrumar outro tema. Enfim. Agradeço pra caramba. Obrigado por ter encarado aí, ó. Papel de cobaia. De cobaia. Imagina, eu que agradeço pelo convite. Foi muito bem como cobaia. E o seu podcast é o Conversas Urbanas. Conversas Urbanas. Tá no YouTube, no Spotify, nas plataformas de podcast. Tá com 3 episódios. Essa semana já vou colocar no ar o 4. E aí vai indo. Então, quem puder acompanhar. Também nas mídias sociais, porque eu produzo conteúdos diferentes, né, mostrando novidades das cidades, etc. No Instagram, Conversas Urbanas. É isso. Se puder acompanhar, acho que vai ser interessante. Bacana. Obrigadão. Obrigado pelo convite. Brigadão. E sucesso para vocês. Valeu. Obrigadão para todo mundo que ouviu, assistiu. Né? Tem aquele famoso... Curtam, assinem, inscrevam-se. Recomendem. Recomendem. Se gostar, recomenda. Se odiar, não fala nada. Não fala nada, entendeu? Porque nós vamos voltar. Isso que é importante. Obrigado. Obrigado. É isso. É isso.